nós hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante e que muitas mamães têm dúvidas. A introdução alimentar, né, na criança, no bebê, no caso, não é isso? A partir de 6 meses. A partir de 6 meses, porque nós temos aí, na verdade, aquela questão da amamentação exclusiva durante os 6 primeiros meses. E aí, então, tá na hora de mudar, né, passar, na verdade, a introduzir alimentos. E aí, o que fazer, na verdade? Exatamente, aí que vem as dúvidas. Né? Aí vem as dúvidas e muitas das vezes as mães não têm a orientação correta, não procuram um profissional correto e especializado. Nós estamos, na verdade, com a doutora Patrícia, né, que ela é nutricionista materno-infantil, é a especialização dela, então ela buscou essa área dentro da nutrição para se especializar e vai falar um pouco hoje sobre a nutrição materno-infantil. E eu aconselho a vocês que conheçam alguém que está aí com um bebezinho com 6 meses, a você que está com uma certa dúvida, assistir esse vídeo até o final, acompanhar a gente, se tiver dúvida, manda pergunta pra gente. Aproveita para mandar as dúvidas pra gente responder, né? Isso que a doutora Patrícia vai responder. Avisando a vocês que a doutora Patrícia está com a gente aqui na Clínica Pélvica todas as sextas-feiras e tá aqui apta a receber vocês, tanto na parte materna quanto na parte infantil. Então não deixem de assistir esse vídeo até o final e se você gostar, dá um like, curte a gente, na verdade, no Instagram, Clínica Pélvica, no Facebook, Clínica Pélvica e aqui no YouTube, Juliane Bittencourt. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo, gente. Obrigada. Siga lá. Falando em introdução alimentar, é importante que a gente saiba que a idade ideal para iniciar a introdução alimentar é os 6 meses de vida do bebê. Né? Muitas mães vêm me perguntar, mas eu posso fazer a introdução alimentar aos 5 meses? Eu respondo, não. Segundo a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde, é importante que a gente espere até o 6º mês. Isso porque, a partir desse mês, a criança desenvolve uma maturidade fisiológica e neurológica que permitem que ela comece a se alimentar de alimentos sólidos, né? Além do leite materno. Então, até o 6º mês, é muito importante que a gente frise o aleitamento materno. Né? O aleitamento materno ele é de extrema importância para prevenir diversas doenças, né, no futuro para a criança. Já é comprovado que o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês previne doenças como obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares, além de promover um vínculo afetivo muito forte entre a mãe e o bebê. Isso é importante para o desenvolvimento psicológico do bebê, tá? Além disso, é importante falar que a introdução precoce de alimentos, ou seja, antes do 6º mês, ela aumenta muito o risco de alergias e intolerâncias alimentares. Então, é muito importante que a gente saiba que só a partir do 6º mês a criança tem determinadas enzimas digestivas em quantidade suficiente para digerir alimentação sólida. Então, se eu amamentar meu filho até os 6 meses, tá bom? Eu posso parar de amamentar? O aleitamento materno deve ser exclusivo até o 6º mês. Isso quer dizer que não deve ser oferecido à criança nem chá, nem água, nem outro tipo de alimento, além do leite materno. Depois disso, é muito importante que o aleitamento materno seja prolongado até os 2 anos ou mais, sempre que possível, né? Porque, através do leite materno, a criança ainda consegue uma ingestão de 50% a 60% de muitos nutrientes. Então, é importante que a criança receba o leite materno mesmo após o 6º mês, tá? Lembrando que o vínculo afetivo também é muito importante. Então, não é simplesmente amamentar até o 6º mês e parar. Se a gente puder prolongar isso, é ótimo, tanto para a mãe quanto para o bebê. E lembrando que a amamentação também ajuda muito na perda de peso pós-parto. Falando de introdução alimentar ainda, a gente pode citar os tipos de introdução alimentar. A gente tem que entender que a introdução alimentar ela é um complemento ao leite materno até 1 ano. Então a criança ela não tem que comer tudo logo no início da introdução alimentar. Isso vai levar um certo tempo, né? Requer certos cuidados. Então a gente tem que ter sempre a preocupação da alimentação ser oferecida de maneira adequada, em uma maneira divertida, onde a criança consiga ter contato com os alimentos. Isso é muito importante, né, para a formação de hábitos alimentares.
A gente tem alguns métodos de introdução, né? O mais tradicional, onde a criança recebe a comida pelos pais, né? De colher, e aí a criança não tem tanto contato com o alimento. Isso pode até causar alguns problemas no futuro, né? Algumas intolerâncias, rejeições aos alimentos. E aí tem um método mais novo, que deram o nome de BLW, né? Onde a criança tem mais contato com o alimento. E a mãe e o pai conseguem oferecer esse alimento de uma maneira mais natural, em pedaços maiores, sempre o alimento muito bem cozido, né? Só que a criança tendo contato com o alimento, pegando o brócolis, as verduras, os legumes, a carninha, né? Todos os alimentos que ele vai comer, a criança desenvolve uma relação muito melhor com a comida, né? Ela consegue sentir a textura, o cheiro, ela conhece mais a cor dos alimentos por eles não estarem misturados. Isso também é um ponto muito importante da gente citar, oferecer os alimentos bem separadinhos para a criança formar o paladar dela. Então, através desse método BLW, ou às vezes o método misto, se o pai e a mãe preferirem, a gente consegue fazer uma introdução alimentar de maneira adequada, que a criança conheça de maneira integral o alimento. Ela conheça todos os aspectos do alimento, como eu falei, a textura, a cor, o sabor, o cheiro, né? E isso é muito importante para que a criança aceite esses alimentos no futuro, porque há vários casos de crianças que começam a introdução alimentar com papinha, que é misturado e amassado, e a criança tem dificuldade de deglutição, dificuldade de mastigação, e muitas vezes a criança ojeriza alguns alimentos pela textura, porque ela nunca teve esse contato com o alimento. Então a maneira mais adequada é uma maneira divertida, né, que a criança tenha liberdade para mexer no alimento, para brincar com o alimento, para levar à boca, para conhecer o alimento, né? Então as dicas que eu posso dar são essas: deixe seu filho brincar com a comida, né, de uma maneira bem livre, bem divertida.